Capítulo 16 do livro de Apocalipse. As 7 taças da ira. Chegamos, enfim, para considerar a última série de juízos, as taças da ira de Deus. Os selos representam a abertura dos propósitos e conselhos secretos de Deus. As trombetas, os atos de seu juízo. As taças, o derramamento da sua ira. As taças são os últimos dos juízos sobre a terra. Nelas é consumada a ira de Deus. Capítulo 15, versículo 1. Estamos lendo o capítulo 16, mas aqui no relato está um indicativo do capítulo 15, versículo 1. A voz do templo no céu. Versículo 1 do capítulo 16 de Apocalipse. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E no templo, no qual a multidão inumerável de mártires servem a Deus de dia e de noite, capítulo 7, versículo 15, que se enviam os anjos para destruir completamente o reino de sucesso fabuloso, magnífico, próspero, moderno, mundial, deslumbrante, ou do anticristo. Esse templo que Deus queria que fosse chamado por todas as nações casa de oração, Marcos capítulo 11, versículo 17, torna-se-á no tempo das 7 taças a corte de julgamento dos inimigos de Deus. Faraó, com o coração endurecido cada vez mais, só deixou Israel sair do Egito depois de receber golpes sobre golpes da mão de Deus. Da mesma maneira, o anticristo abandonará o seu domínio diabólico sobre o mundo, depois de sofrer as mais gravíssimas pragas, uma após outra. A primeira taça, chagas malignas. Versículo 2 do capítulo 16 de Apocalipse. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O pecado do reinado do anticristo naturalmente resultará em grande aumento de doença na terra. Mas a isso será acrescentada a maldição de Deus, uma chaga cruel e maligna sobre os homens. No Egito, Moisés e Arão, diante dos olhos de Faraó, espalharam para o céu cinzas do forno, as quais se tornaram em pó miúdo sobre toda a terra do Egito. Êxodo capítulo 9, versículo 9. Esse pó então se tornou em sarna, que se manifestou em úlceras nos homens e no gado. Mas a primeira taça da ira de Deus será derramada sobre toda a terra, a qual resultará em uma chaga má e maligna nos homens que têm o sinal da besta. Os adoradores da besta, na véspera de serem lançados no inferno, terão de começar os seus indescritíveis sofrimentos já aqui na terra. A segunda taça, o mar tornou-se em sangue. E o segundo anjo derramou a sua salva, E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. No Egito, na primeira praga, todas as águas do rio Nilo se tornaram em sangue. Os peixes no rio morreram. O rio cheirou mal e houve sangue por toda a terra. Êxodo 7, versículo 19 e 24. Êxodo capítulo 7, versículo 19 e 24. No tempo da 7ª trombeta, a terça parte do mar tornar-se-á em sangue.
como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Os inumeráveis bilhões de criaturas no mar morrerão e ficarão boiando em sangue. Uma horrenda massa de corrupção, apodrecendo em testemunho da ainda mais horrenda massa dos homens que se desfaz na corrupção do pecado e do vício. A terceira taça, os rios tornam-se em sangue. Versículos 4 e 7 do capítulo 16 de Apocalipse. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto não são merecedores. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus, em perfeita justiça, derramará sua santa ira no tempo da terceira taça, dando sangue a beber aos que derramaram o sangue dos santos. Derramou sangue, então agora vai beber sangue. Será uma das mais horrendas pragas, quando então os homens e os animais terão somente sangue para beber. A quarta taça, grande calor. Versículos 8 e 9 do capítulo 16 de Apocalipse. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi permitido que abrasasse os homens com o fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Só reclamavam e não davam glória a Deus. Na quarta taça, o calor do sol aumentará até queimar os homens com fogo. Na quarta taça, o calor do sol aumentará até queimar os homens como fogo. No Egito, quando tinham de confessar que as pragas eram de Deus, Êxodo 8, capítulo 8, versículo 18 e 19, os egípcios, em vez de se arrependerem, endureceram os corações. Da mesma maneira, os súditos do Anticristo, depois de reconhecerem que a praga é de Deus, não se arrependerão para lhe darem glória. Note-se como as primeiras taças seguem o curso das 4 primeiras trombetas, porém não são idênticas nem paralelas. Os juízos das trombetas, embora como os das taças, caiam sobre a terra, mar, fontes, rios, sol, lua e estrelas, contudo foram limitados, cada vez a terça parte. Mas não há limite nos juízos das taças, eles varrem tudo. Além disso, vê-se que as trombetas e as taças não são idênticas, pelo fato da quarta taça estar em contraste com a quarta trombeta em seus efeitos. A quinta taça, trevas, versículos 10 e 11 do capítulo 16 de Apocalipse. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor.
E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Na quinta praga, os homens estarão mergulhados em horrendas trevas, sofrerão os horrores dos egípcios nas trevas espessas que se apalpavam. Êxodo capítulo 10, versículos 21 e 23. E ainda mais morderão as suas línguas de dor, por causa das chagas e sofrimentos que resultarão das primeiras 4 pragas. A sexta taça, a seca do Eufrates. Versículo 12 do capítulo 16 de Apocalipse. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o rio, o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Deus já fez secar o Mar Vermelho, fez secar também o rio Jordão, em tempo de enchente. Vai fazer secar ainda o Eufrates, o grande rio de 2.165 quilômetros de comprimento, de 3 a 10 metros de profundidade e de 200 a 400 metros de largura. O leito desse rio, que sempre serviu como barreira entre o povo da Palestina e seus inimigos, uma vez seco, tornar-se-á em estrada para o ajuntamento dos exércitos do mundo, para a última grande batalha. O leito desse rio, que sempre serviu como barreira entre o povo da Palestina e seus inimigos, uma vez seco, tornar-se-á em estrada para o ajuntamento dos exércitos do mundo, para a última grande batalha. Podemos ver aqui, lembrar aqui, que quando foi necessário, Deus abriu o Mar Vermelho. Agora, nós podemos enxergar aqui pela leitura, se for necessário, Deus secará esse rio para servir de ajuntamento, para servir de passagem, para servir de uma avenida, para servir de um lugar seco. Deus pode tudo, ele pode encher d'água e pode tirar água. Tudo depende dele, tudo é dele, né? O rio, o mar, a água. Então ele pode secar, ele pode encher, ele pode fazer o que ele quiser. Eu vou ler de novo porque é muito bom. Ler de novo. O leito desse rio, que sempre serviu como barreira entre o povo da Palestina e seus inimigos, uma vez seco, tornar-se-á em estrada para o ajuntamento dos exércitos do mundo, para a última grande batalha. Podemos comparar com Isaías, capítulo 11, versículo 15. Os 3 espíritos imundos, versículo 13 a 16, do capítulo 16 de Apocalipse. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Há um parênteses entre o sexto e o sétimo selos. Há outro também entre a sexta e a sétima trombetas. E ainda outro entre a sexta e a sétima taças. Da boca da trindade satânica sairão 3 espíritos imundos com a missão de iludir e incitar os reis de todo o mundo para a última e decisiva rebelião contra Deus.
uma guerra realmente mundial, a Batalha de Armagedon. Capítulo 19, versículo 11 e 21. Vê-se que a guerra é do inferno, que a guerra é infernal e que a guerra povoa o inferno. Há um parênteses entre o sexto e o sétimo selo. Há outro também entre a sexta e a sétima trombeta. E ainda outro entre a sexta e a sétima taça. Da boca da trindade satânica sairão 3 espíritos imundos com a missão de iludir e incitar os reis de todo o mundo para uma última e decisiva rebelião contra Deus. Uma guerra realmente mundial. A Batalha de Armagedon. Capítulo 19, versículo 11 e 21. Vê-se que a guerra é do inferno, que a guerra é infernal, que a guerra povoa o inferno. A sétima taça, terremoto, chuva e pedras. Versículos 17 e 21 do capítulo 16 de Apocalipse. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes de trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa das pragas da saraiva, porque a sua praga era muito grande. A sétima taça é derramada no ar, como se fosse para purificar a atmosfera das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12, a qual está dominada pelo príncipe das potestades do ar. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Ao derramar-se a sétima taça, saiu grande voz do templo, dizendo: está feito. Será o último juízo da ira de Deus contra o anticristo e seus súditos na terra. Haverá o maior terremoto de todos os séculos. É predito em Zacarias, capítulo 14, versículo 4 a 5. A terra toda sentirá o abalo. Fender-se-á a grande cidade, isto é, Jerusalém, em 3 partes. Cairão as cidades das nações, Rio de Janeiro, Paris, Nova York, Lisboa, Londres, etc. Deus lembrar-se-á especialmente de Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da sua ira. Enquanto a terra cambaleia, cairão do céu sobre os homens pedras do peso de 1 talento. Ver Êxodo 9, versículo 13 e 25. Ver Josué, capítulo 10, versículo 11. É possível imaginar o caos e a consternação da terra com todas as cidades em ruínas e grandes pedras de peso mais de 25 quilos caindo do céu sobre os homens. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Versículo 20 do capítulo 16 de Apocalipse. Não cessará de existir a terra, mas haverá grandes mudanças, as ilhas e as montanhas desaparecerão ou trocarão de lugares. Os detalhes da queda de Babilônia encontram-se nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. A destruição final do poder mundial pela chegada de Cristo, descendo com seus santos, é descrito no capítulo 19. Os detalhes da queda de Babilônia encontram-se nos capítulos 16, 17 e 18. A destruição final do poder mundial pela chegada de Cristo, descendo com seus santos, é
descrito no capítulo 19. E aqui termina a leitura desse capítulo 16. E vimos aqui a sétima taça, terremoto, chuva de pedras. E vemos aqui os 3 espíritos imundos. E vemos aqui a sexta taça, a seca do Eufrates. A quinta taça, trevas. A quarta taça, grande calor. A terceira taça, os rios tornam-se em sangue. A segunda taça, o mar torna-se em sangue. A primeira taça, chagas malignas. E começa o capítulo 16 de Apocalipse com a voz do templo no céu. As 7 taças da ira de Deus. Agradecemos a Deus por essa leitura do capítulo 16 de Apocalipse. E o nome de Deus Todo-Poderoso seja sempre louvado. E que Deus tenha misericórdia de nós, sempre, sempre devemos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.